Olá, eu sou o Liboni e eu sou o Diletante Profissional. Hoje eu quero falar sobre um livro. Faz tempo que eu estou para falar desse livro, eu li ele faz um bom tempo. Ele chama O Pintacilgo. Eu gostei muito desse livro quando eu li. Eu lembro que no ano que eu li, acho que eu dei ele de presente para umas duas ou três pessoas. De tanto que eu achei bacana esse livro. Ele é um romance que ganhou o Pulitzer de uma autora que chama Donna Tartt. E esse livro ele voltou aí à baila, vamos assim dizer, porque tá para sair um filme, produção da Amazon, inclusive. O filme é do diretor John Crowley. E o trailer é muito bacana, o trailer assim, parece ser bem fiel assim à história do filme. E basicamente a história do filme é a seguinte: tem um garoto de 13 anos, o Theo Decker, ele tá com a mãe no museu, em frente um quadro de um Pintacilgo, que é um quadro que a mãe dele gosta muito, do Karel Fabricius. É um quadro de 1654, é uma pintura pequenininha, assim, do tamanho de um A4, mais ou menos. Uma folha de sulfite, vamos assim dizer. E nesse momento acontece um ataque terrorista, o museu explode, a mãe dele morre, todo mundo morre, ele é o único sobrevivente, e na hora que ele está saindo, meio no desespero, ele agarra essa pintura e leva com ele. E daí o livro vai acompanhar a vida dele a partir daí. Ele mantém a pintura com ele a vida inteira. Ele vai passar por várias situações, né? Quem cuida dele, fica na casa de uns amigos. Enfim, a guarda dele vai indo para lá e para cá. Ele passa por uma série de situações muito difíceis para uma criança. Em determinado momento, o pai dele aparece de volta, mas o pai dele não é lá uma pessoa muito bacana. E ele vai morar em Las Vegas com o pai dele, mas meio num desertão, assim, longe de tudo. O único amigo dele nessa fase é um filho de um imigrante meio. Não lembro se era exatamente russo, mas é com um inglês difícil, assim, chamado Boris. É o único amigo dele. Ele vive uma vida meio que miserável, meio assim, marginal junto com o Boris. Eles vão na escola porque é o único lugar que eles conseguem comida, mas meio que só isso também. E depois saem e ficam vadiando por aí. E a vida dele vai seguindo aí um caminho até que ele reencontra um cara ligado ali a esse momento da vida dele, ali no momento da explosão, que é o Robbie. Ele vai ficar lá com o Robbie lá um bom tempo, até a vida adulta. E ele vai virar um adulto complicado, enfim. É um livro, assim, grande, é um livro bem grande, mas ele é muito intrigante, ele é muito. É uma leitura muito veloz, uma leitura muito. Que te dá uma. Ele te pega muito fácil. São emoções muito fortes, é uma narrativa muito forte, são acontecimentos assim. Um, é, como que eu vou dizer? O livro ele tem um ritmo bom. Aquele ritmo assim de formar desespero e bater numa solução. E sempre assim, a solução nunca é uma solução meio que resolve tudo. É uma vida real, assim. Todos os problemas que esse menino tem ao longo da vida, ele vai carregando com ele, vai acumulando e tudo vai resvalando nele. E essa pintura está sempre indo e voltando até um momento lá para o final do livro, que são umas 100 páginas extremamente neuróticas dentro de um quarto de hotel, que é uma das coisas mais neuróticas, assim, mais. Como que eu vou dizer assim? Puta, é uma das coisas mais assim intensas que eu já li, sem nenhuma ação. Tudo se passa dentro de um quarto com ele sozinho, num desespero tremendo, e você fica ali, né, preso naquela história de um jeito impressionante. Quando eu li, eu imaginei que isso seria um bom filme, um filme bem assim, com tudo que pode ter num filme, assim, suspense,
drama, um negócio neurótico. E eu acho que vai ser um bom filme. Quando sair o filme, eu vou assistir com certeza, porque eu gostei muito, muito desse livro. Então, se vocês tiverem oportunidade, se vocês quiserem ler um livro assim, que é um pouco mais longo, assim, eu particularmente eu detesto livro longo, mas tem alguns que valem muito a pena. Então, você pode comprar esse O Pintacilgo. Ele foi publicado pela Companhia das Letras aqui no Brasil e vale muito a pena. Na época que esse livro saiu, apesar de ele ter ganho vários prêmios, ele foi um livro muito polêmico, por assim dizer. Teve tanta defesa dele quanto resenhas e críticas violentas contra o livro. Assim, não por. Isso é uma coisa bem interessante de falar. Porque às vezes o material tem uma resenha porque ele tem algum problema, alguma coisa, questão técnica, sei lá, ou alguma questão de gosto que algumas pessoas gostam, outras não gostam. Esse livro ele tem uma questão que assim, no final do livro, as últimas páginas, as últimas conceitos, assim, o último bloco do livro, a autora ela trata muito sobre esse quadro, sobre o Pintacilgo. E nessa conversa, nessa fala sobre o Pintacilgo, ela faz quase um ensaio do que é uma boa obra de arte para ela, do que seria uma obra-prima e, e tudo isso. E assim, você consegue ler esse ensaio e esses elementos que ela coloca como essenciais para uma obra-prima, e você consegue encontrar esses elementos no romance dela. Então, uma crítica que muitas pessoas fizeram nos Estados Unidos foi essa. Ela constrói um livro onde ela chega no final e explica por que esse livro é uma obra-prima. Só que indiretamente, falando do quadro e tudo mais. Então, muitas pessoas alegaram assim, uma pretensão dela, uma coisa assim. Mas, particularmente, assim, eu gostei da visão dela de obra-prima. Não concordo 100%, mas eu gostei. E é, eu gosto muito do livro, assim, independente. Esse ensaio do final é meio que uma cereja no bolo. Que você pode, assim, falar: ah, não, eu gosto muito de cereja, vai ficar muito bom com o bolo, eu vou ver isso daí, vai ficar legal. Mas ele poderia ser estripado do livro e ainda continuaria sendo um grande livro, uma grande narrativa. E é um livro que, sinceramente, eu acho que vale muito a pena, muito emocionante. Um livro contemporâneo, bem escrito. Tem aquele lance do romance americano. Quem não está muito acostumado a ler romance americano, apesar que sim, a gente consome muito cultura americana, mas o romance americano ele é muito descritivo. E isso torna ele mais aflitivo ainda quando você quer que o negócio evolua, quando você quer saber o que vai acontecer, né? Quando você está desesperado. E, então isso acaba sendo bom e ruim ao mesmo tempo, né? Então eu particularmente se aprendi com o tempo gostar do romance americano com suas peculiaridades e seu arrastamento na descrição, assim. Não vou dizer que é assim, é a coisa que eu mais gosto de ler, é esse romance americano com essas carregadas descrições, mas quando você pega uma pessoa que sabe criar uma tensão muito forte, essa pessoa aproveita muito essa característica do romance americano, que é o caso aí do Pintacilgo. Se você está ouvindo isso no podcast, obrigado aí por ouvir. E curta, compartilha, comente, etc. Você pode ouvir nos principais agregadores, eu acho, ou no site diletanteprofissional.com.br. E você também pode ver isso no YouTube. E no YouTube eu estou fazendo um estudinho aí, tentando fazer uma releitura justamente da pintura O Pintacilgo, que tem seus elementos aí bem bacanas. Eu fiz uma releitura em guache, bem rapidinho, assim, meio que só para entender a composição
e mais ou menos da figura e foi bacana. Então é isso. Obrigado aí por ouvir, obrigado pela paciência, curta, comente. Eu adoro quando as pessoas comentam, então deixe aí seus comentários. Valeu, até mais.